meu nome é Clarice. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Sexto Sentido, um podcast onde a gente explora temas existencialistas e profundos a respeito da empreitada humana e também trago algumas experiências da minha realidade, algumas reflexões pra gente evoluir e sermos mais conscientes. Hoje nós estamos em formato de vídeo, olha só! Já peço perdão de início porque eu tô gravando com o celular e eu sou um pouquinho narcisista, então eu vou ficar olhando pra minha imagem, mas eu prometo que eu vou direcionar meu olho aqui pra câmera, tá bom? Então, ignorem barulhos atrás e eu coloquei aqui uma frequência pra gente ficar mais sintonizados e eu poder falar em sintonia com o meu eu, com vocês, tá bom? E hoje vim falar, eu precisava dar alguns esclarecimentos sobre esse meu sumiço e nós precisávamos ter essa conversa, né? E é sobre isso que eu vim falar hoje, vim falar sobre constância, sobre perfeccionismo, sobre comparações nas redes sociais também. Mas principalmente vim falar sobre constância. Esses dias que eu tava sem gravar, eu senti certa resistência, sabe? Toda vez que eu olhava alguém produzindo algum conteúdo, na minha perspectiva de creator e youtuber, eu sentia certa resistência e eu pensava, nossa, isso é muito difícil, eu não quero isso pra mim, que vida difícil, vida de youtuber. Só que eu comecei a criar conteúdos em outras redes sociais, como no LinkedIn, como no Instagram, e eu vi que realmente no início tudo parece muito difícil. A gente precisa tomar mais energia pra conseguir concretizar as coisas, conseguir realizar. E isso é o que a gente chama de hábito. Hábito é quando no início a gente sente certa resistência, sente certa dificuldade. Nesse caso aqui, a habilidade de falar em público, a habilidade de treinar oratória, de gravar vídeos. E eu sentia muita resistência no início. Só que eu vi que isso não tinha virado um hábito ainda. Eu não tinha tido certo domínio da questão de gravar vídeo aqui pro YouTube. E ontem eu assisti um vídeo, eu consumi um conteúdo que me tocou, que foi o conteúdo da aluna Carolina, que ela tava falando sobre memória de trabalho, work memory, que foi um termo em inglês de um livro que ela tava lendo. E ela falou que no início a gente precisa prestar atenção em muitas coisas, muitos detalhes. Por exemplo, pra eu falar aqui, não é fácil, porque eu tenho que buscar memórias, eu tenho que focar 100% no que eu tô fazendo aqui. Às vezes a minha dicção falha, às vezes eu como algumas sílabas, às vezes eu falo muito rápido porque eu sou um pouquinho ansiosa, mas isso acontece muito. E eu tô aqui com o cunho de treinar isso, né? E ela falou que no início tudo é difícil, pra criar um hábito é realmente cansativo e exige energia. Só que conforme você vai fazendo e vai praticando, isso se torna uma habilidade tão natural, uma habilidade que passa a ser sua. E é isso que eu pretendo fazer e pretendo levar pra vocês, trazer essa mensagem de que se vocês quiserem começar a criar conteúdos, se vocês quiserem começar a gravar vídeos e fazer o hábito que vocês quiserem fazer, simplesmente comece. Eu vou citar uma história que era do ensino médio, porque eu tinha bloqueio com redação. E como eu venci o perfeccionismo e a comparação com as pessoas para agora conseguir escrever textos, que eu faço conteúdo no LinkedIn, então eu escrevo bastante texto, e vencer esse bloqueio. No ensino médio, eu era aquelas alunas CDF, sabe? Aluna quietinha, tímida, que não falava com ninguém, que tirava nota muito boa, que se cobrava muito, que tinha muita ansiedade. Mas eu era assim. E sempre quando professores falavam em redação, aquilo me causava uma ansiedade tremenda, porque eu sabia que eu ia ficar muito mal pra fazer aquilo, que eu ia me cobrar muito pra fazer. Uma redação eu demorava mais ou menos 2 dias se eu conseguisse fazer, porque às vezes dava um surto, dava crises de choro, por eu pensar que eu não ia ser suficientemente boa, que tinha gente que era melhor do que eu ali, e como eu era uma aluna CDF, como eu tirava notas boas, eu tinha que me provar boa. Então, essa experiência me fez criar um bloqueio com as redações. Antes eu tinha um bloqueio, mas eu superei esse bloqueio. Agora eu pretendo fazer desse bloqueio
uma árvore. Esse bloqueio foi a semente pro sobrenatural, pro incrível. Eu creio que depois disso eu fiquei muito mais aberta para realizar experiências assim, como gravar vídeo, me expor aqui, me expor no Instagram, nas redes sociais. E é isso, toda vez que eu sinto vontade de realizar algo novo, alguma experiência que eu nunca tinha experimentado, claro, com prudência, porque a gente fala de prudência também, eu me arrisco e eu vou com tudo. Eu sou uma pessoa que acredita muito na transformação do ser humano, na evolução do ser humano e mudança do ser humano. Porque eu fui uma pessoa cheia de bloqueios, uma pessoa diferente do que eu sou hoje. Que antes eu era tímida, eu tinha vergonha de falar com as pessoas, de aparecer, eu não tinha rede social, eu tinha bloqueio em fazer redações, eu era totalmente diferente. E eu vejo uma transformação depois de uma mudança de mentalidade e tudo, e também por conta do princípio da neuroplasticidade, se você não sabe o que é a capacidade do cérebro de mudar, de se moldar conforme o ambiente. E foram correndo várias situações na minha vida, em várias fases que eu passei, que me fizeram moldar a mim mesma. E eu acredito muito nisso, e a mudança está muito intrínseca ao meu ser. Eu acredito muito no efeito borboleta. Você era de um jeito, depois você transforma, claro que para melhor. E cada ser é único. Cada ser tem a sua essência, isso que é o mais bonito também. Toda vez que você conta a sua história, toda vez que você aparece sem medo de ser quem você é, toda vez que você mostra suas vulnerabilidades, sem perfeições, sem comparações, essa essência do indivíduo faz o mundo muito melhor, faz o mundo muito mais completo. E é isso que eu quero falar pra você, ouvinte. Que às vezes a gente fica se comparando muito com os outros, o que os outros vão pensar da gente, do que esperam da gente, do que nós esperamos de nós mesmos. Mas o mundo, ele precisa da nossa essência, o mundo ele precisa da nossa aparição, o mundo precisa da nossa verdade, o mundo precisa das nossas reflexões, o mundo precisa de pessoas como nós, que têm coragem de mostrar quem somos e não esconder o que é mais belo na gente. E se você quer começar a criar conteúdo no YouTube, se você quer começar a aparecer nas redes sociais, se você tem um chamado interno, vá de encontro a esse chamado. Isso enobrece a alma, isso faz com que a gente fique mais conectado com o mais espiritual que há na vida. E com certeza te trará muita felicidade, com certeza te trará muita realização pessoal. E veja só, com essa experiência de criar um canal no YouTube, de postar conteúdos nas redes sociais, eu aprendi que bom a gente se torna, né? E seja qual for a resistência que você tiver passando, a resistência que você estiver sentindo como um peso, no início vai ser difícil, mas você tem que praticar. Às vezes a minha dicção não sai tão boa, às vezes a minha oratória não sai perfeita, e aí tá tudo certo. Uma hora você vai tomar isso como automático, e os detalhes vão ser só detalhes daqui a alguns anos, alguns meses. A constância é o que vale, né? Afinal de contas. A constância é que é a chave pra gente moldar a nós mesmos e transformarmos-nos numa melhor versão, numa pessoa mais autêntica também, porque isso acaba que quando a gente vai treinando nossas habilidades, isso faz parte de nós. Apenas comece. Feito é melhor do que perfeito. Não se comparem com as pessoas, eu sei que é difícil, mas a beleza é contar suas próprias histórias, a beleza é vocês serem quem vocês são. E quando a gente é quem a gente pode desagradar algumas pessoas, a gente pode incomodar algumas pessoas, mas nunca se perca da sua essência, de quem vocês são. Foi esse o conteúdo que eu queria dizer aqui, para vocês se manterem firmes na essência de vocês, serem constantes com relação àqueles hábitos que parecem resistentes, mas na verdade são apenas hábitos que precisam de constância e um esforço inicial que logo eles se tornarão automáticos.
e também sobre essa questão do perfeccionismo e das comparações e algumas críticas alheias que podem aparecer no caminho quando vocês escolherem seguir o caminho que é o chamado de vocês, né? Se vocês gostaram desse episódio, compartilhem nos grupos de WhatsApp, me sigam no Instagram porque eu posto conteúdos sobre nutrição e minha rotina e minha realidade como estudante de nutrição. Até o próximo episódio.